Entrevista do dia. Já estamos aqui com os nossos convidados para a entrevista do dia e passo para a Giovana Simioli fazer a apresentação da equipe aqui presente no estúdio, Giovana Simioli. Vamos lá então, nós estamos aqui com o secretário de saúde daqui de Fernandópolis, o Ivan Veronese, que é nosso freguês já, nosso ouvinte já conhece. Mas já, né? Da vínculo trabalhista. Da vínculo trabalhista já, né? Também temos a honra de receber hoje a Antonilce, que também é muito conhecida na cidade, né? Popularzona aqui, trabalhou muito no UPA durante a pandemia. Agora, o Ivan tinha prometido que ia dar umas férias de 6 meses, mas agora falou que você tá um pouco mais light. Vamos ver, nós vamos saber já. Antonilce, que é enfermeira e gerente do programa Melhor em Casa, e também temos a doutora Mayri Lemes, que é médica do programa Melhor em Casa, e eles vão falar um pouquinho sobre esse programa que já tem feito bastante sucesso, né? Então, nós recebemos aqui, o Ivan já tinha comentado aqui, né, a respeito desse programa, mas agora está colocado, está em atividade. Explica aí de início, Ivan, exatamente o que é e qual o objetivo desse programa. Na verdade, nós temos um setor de projetos, né, que é o Ministério da Saúde. Ele sempre tem alguns projetos, alguns serviços que eles oferecem, às vezes o município em algum momento não implantou, não aderiu, né? E eu pedi para a Adriana Gomes, que é a nossa enfermeira coordenadora de todos esses projetos, para que me trouxesse algumas inovações, alguns projetos, né, novos para a gente implantar no município. É claro que nós tivemos que parar por causa da pandemia, em alguns momentos, mas a gente continuou trabalhando. E um dos projetos, no objetivo nosso, e trazer a adesão desse projeto Melhor em Casa. Esse projeto é um projeto que já existe em alguns municípios, né? E tem dado resultado, e a gente foi melhorando, né? Vendo a dificuldade e às vezes o que aconteceu de negativo nesses projetos em outros municípios, a gente foi conhecer em loco, inclusive fomos a equipe fazer um trabalho de conhecimento e trouxemos já a implantação já de uma forma bem pontual, né? Bem pontual e já assim bem ativa. E eu convidei na época, quando a gente fez a modificação, propôs em fazer a modificação, a pedido até da Antonilce, de dar uma aliviada no trabalho que ela já vinha tendo lá dentro da UPA, eu convidei ela para assumir esse projeto, né? E ela prontamente ela aderiu e assumiu esse projeto e montamos assim a equipe. Aí elas vão estar passando, porque não é só a enfermeira e a médica, né? Nós temos uma quantidade de pessoas, os técnicos de enfermagem, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, que faz parte dessa equipe. Então é uma equipe assim multidisciplinar que o município está oferecendo à nossa população, e elas vão estar passando assim para vocês qual é o objetivo desse nosso programa. É um programa bacana, um programa que ele traz a resolutividade daquela pessoa que está internada na Santa Casa ou em qualquer outro hospital, antecipando assim a alta desse paciente que está ainda acamado, que precisa se recuperar, e a gente faz todo esse trabalho orientativo da família e assim, livrando às vezes até aquele paciente de uma infecção hospitalar, de uma complicação dentro daquele ambiente hospitalar que ele se encontra. A Antonilce, ela teve à frente da UPA no momento mais difícil da pandemia, né, Antonilce? Mais difícil. Como é que foi? A gente, sim, sofreu muito na época da pandemia, né? Porque a gente não esperava o que viria, né? Chegavam os pacientes lá, não tinha vaga nos hospitais, e aí o paciente acabava ficando dentro da UPA. Foi um momento triste, que a gente sofreu muito. E, inclusive, hoje nós atendemos até paciente que já ficou com comorbidade, né? No domicílio, hoje nós atendemos paciente. Nós estamos nesse programa, mas na época, sequela, né, doutora? E na época da pandemia, sim, sofremos muito, mas graças a Deus superamos. Fernandópolis nunca faltou nada de oxigênio para nenhum paciente, graças a Deus. A gente batalhou bastante e, sim,
Lógico que eu falo assim que eu fiz enfermagem para salvar a vida, mas infelizmente a gente não conseguia fazer tudo. A doutora Mari, na época, trabalhava na UTI da Santa Casa também, ficou várias vezes lá, né, doutora? Então a gente sofreu muito, mas graças a Deus agora está controlado, né? Graças a Deus, né, gente? Ô, Tonilce, explica agora você como gerente desse programa, esse Melhor em Casa. Você já tem, assim, um grupo de pessoas que estão sendo assistidas? Como é que é? Nós já temos um número grande já de pessoas, nós estamos com uns 30 pacientes, né, doutora, mais ou menos, que nós estamos... Um pouco mais, né, doutora? E a gente presta assistência no domicílio, de orientação à família, como cuidar desse paciente. É um paciente que precisa de um atendimento que está acamado, né, e está com sonda, de orientação como cuidar da sonda, de um curativo, né? Se precisa fazer uma avaliação do médico, a gente vai com a doutora. Se precisar tomar um antibiótico no domicílio, a gente também está fazendo um antibiótico no domicílio, endovenoso. Então, a gente está prestando todo esse tipo de atendimento aos munícipes, né? Que são acamados. São atendimentos que podem ser prestados na casa, porque senão ele teria que ir para o hospital. Isso. Por exemplo, paciente que tem que tomar uma medicação no domicílio. Às vezes tem que deslocar esse paciente acamado para ir lá na UPA para tomar a medicação. Um paciente que saca uma sonda nasentérica, né? A gente passa no domicílio também, porque não precisa chamar o SAMU para levar esse paciente até a UPA, aquele paciente acamado. Fica difícil para, né, para locomover o paciente. Então a gente presta esse tipo de atendimento. E o projeto é de orientação aos familiares. Como cuidar desse paciente? Porque quem sofre mesmo é a família, né? Porque o paciente está ali, às vezes o paciente está debilitado, está vegetando. E a gente dá orientação para as famílias de como cuidar desse paciente. Ô Cabreira, eu acho que é muito importante a gente falar, eu sempre falo para a equipe, esse serviço que a gente disponibilizou para os munícipes nossos, de Fernandópolis, Brasitânia, ele não é um serviço de home care. O home care, você sabe, a pessoa fica disponível 24 horas, enfim, diariamente, vamos falar, em relação à equipe. Essa equipe, ela é limitada, realmente hoje ela é uma equipe limitada, pode ser que num futuro a gente tenha outra equipe, mas a gente não presta serviço de home care. Então a população tem que entender que esse programa é um programa de orientação, é um programa que os nossos profissionais vai estar orientando o familiar e até o próprio paciente em como está nessa situação que ele está, que ele se encontra, para sua recuperação, para ele não ter que ficar na Santa Casa, para ele não ter que ficar numa casa de saúde, enfim. Então, assim, deixar bem claro que esse trabalho não é feito, é um trabalho que a equipe ela é um pré-agendamento que é feito semanalmente, cada 15 dias, enfim. São visitas feitas esporadicamente. Sim. Com esse fim de orientar e até observar o paciente. Isso. A evolução dele, né? A gente chega, às vezes, um paciente teve uma alta hospitalar, vem um e-mail, aí a gente vai agendar a visita para esse paciente. Então, nós trabalhamos com agendamento também, né, de visita. Lógico, se a família, a gente fez a visita, a família ligou que o paciente não está bem, às vezes a gente até vai no domicílio se a gente não tiver uma visita naquele momento. Mas a gente orienta qualquer intercorrência, né, para nos comunicar o que o paciente tem, o que está sentindo. Às vezes a família liga para a gente. Mas a visita nossa são todas agendadas, tá? A gente agenda, por exemplo, chegou hoje 2, 3 encaminhamentos que tiveram alta do hospital. Aí a gente vai ligar para a família e nós vamos agendar a visita para essa família. E a doutora, quando é que ela entra no circuito, doutora? Na verdade, a gente trabalha junto em tudo, né? Então, os encaminhamentos que recebemos, eles vêm da Santa Casa, das UBS, né, dos ESF e da UPA. Então, primeiro, né, a gente precisa receber esses encaminhamentos, que vai explicar, vai identificar o paciente, vai falar os problemas de saúde que esse paciente tem e a necessidade. Todos os encaminhamentos que a gente recebe, a gente avalia e faz uma consulta médica no domicílio. Essa consulta médica ela é feita com o médico e com a enfermeira. A gente avalia a condição clínica do paciente e avalia também a condição socioeconômica da família em termos de estrutura. Feito essa consulta, a gente, se o paciente realmente necessitar do nosso
do nosso acompanhamento, né, for elegível ao programa, a gente começa a acompanhar esse paciente e faz um plano terapêutico. No plano terapêutico tem a receita médica, tem sessões de fisioterapia, tem as orientações e consulta da enfermeira, sempre voltado na orientação em relação aos cuidados, porque esse paciente, quando ele estabilizar, quando a família se sentir segura para cuidar do paciente, esse paciente ele recebe alta do programa, até para a gente conseguir abranger todos os acamados de Fernandópolis, que, se eu não me engano, é uma média aí hoje de 3 a 4 mil pessoas acamadas. Então, se eu não me engano, então, assim, o intuito é a gente facilitar a vida dos pacientes acamados e tá disponibilizando a equipe, né, no domicílio. Porém, essa equipe, ela precisa, né, de uma consulta marcada, um horário marcado, e as necessidades do paciente, a gente, como a demanda é grande, tem que estar marcado, a família tem que estar empenhada em aprender a cuidar do paciente, porque o paciente, depois que ele ficar mais estável e a família sentir segurança em relação aos cuidados pessoais, o paciente recebe alta para a gente poder pegar o próximo, que tem bastante população acamada na demanda é grande, Fernandópolis. Né? E é importante ressaltar que esse paciente ele sempre tem que ter um cuidador, né? Porque não adianta responsável. Isso, sempre tem que ter alguém tem que responder por isso. Isso, tem que estar lá para cuidar desse paciente, porque o programa exige que tenha um cuidador. O Antonilson, o Mari, qual que é a maior dificuldade da família quando recebe um familiar em casa que está acamado? Qual que é a maior dificuldade nos cuidados, no dia a dia ali com esse paciente, com essa pessoa que está ali acamada, debilitada? Quando é um paciente que não tinha nenhum problema de saúde, totalmente independente, e a família recebe esse paciente acamado, totalmente dependente para as atividades básicas, a dificuldade é em tudo. É no banho, é mudança de decúbito, é no curativo, é na dieta, insegurança em medicação, às vezes simples, para tirar dor, mas será que eu posso dar? Porque ele vomitava muito. Então, assim, a família fica totalmente perdida e desorientada. Eles têm dúvida assim, para nós, né, são orientações simples, mas que para o familiar, olha, você dá o banho assim, você faz a muda de decúbito desse jeito, o curativo é assim, hidrata a pele. São orientações simples, mas que para o familiar faz toda a diferença. Eles ficam com dúvida e insegurança em tudo. E depois dessa visita, vocês sentem que eles ficam mais seguros para manipular ali aquele paciente, para medicar da forma que a senhora está dizendo? Sim, eles vão aprendendo, né, como cuida de um paciente acamado, porque tudo é uma novidade. Então, aí a gente, né, explica desde como coloca o lençol na cama de um paciente acamado, o colchão mais apropriado para o paciente acamado, a dieta, a gente tem a nutricionista, então ela calcula, né, quanto em relação à caloria que esse paciente precisa ingerir ao longo de 24 horas, e aí a família se sente uma segurança maior. Às vezes eles até acham que deve ser feito daquele jeito, mas como não tem uma orientação de um profissional, eles se sentem inseguros. E quando a gente vai na casa e fala, olha, é assim, você está fazendo certo, é isso mesmo, ou muda aquilo outro, eles já ficam bem mais seguros, levam menos o paciente na UPA, porque eles já sabem quais as possíveis intercorrências que esse paciente pode ter e como que dá o primeiro socorro. Então, a tendência é esses pacientes ir menos à UPA e ser internado menos, né? Evitar a reinternação desses pacientes. Antonilson, hoje, dos pacientes que são atendidos nesse programa, são mais idosos ou pessoas que, por exemplo, tiveram alguma intercorrência e acabaram acamados? Que tipo de paciente é que vocês estão atendendo? A maioria são pacientes idosos, a maioria. Nós temos poucos, com uma faixa etária de 70 anos para baixo, nós temos pouco.
Mas a maioria é acima de 70. Mas a gente tem jovens paraplégicos de acidentes, que também a família sofre muito, porque era uma pessoa totalmente ativa, que colaborava na renda, em tudo na família, e fica paraplégico. Então a gente também aborda esses pacientes. E aí é um dos motivos que a gente tem a psicóloga também para dar essa assistência para a família, né? Porque precisa ter essa interação, a pessoa saber do que vai ser no futuro, né? Como a doutora Mai falou, é a pessoa que trazia uma renda para a família. Então, a equipe realmente é uma equipe multiprofissional que a gente conseguiu agregar nesse programa e que tem dado esse resultado para a família, tem dado uma tranquilidade para a família, mas precisa ter, Cabreira, é muito importante, a cooperação e a colaboração dos familiares. Os familiares têm que assumir esse papel de cuidadores, né? Porque ali eles vão receber uma orientação e, vamos dizer, um apoio até de atendimento a esse paciente. No caso de pacientes idosos, são aqueles que exigem mais atenção? Até por conta da própria debilidade de saúde? Exige mais. Assim, porque a família que fica, né, com dificuldade de cuidar daquele paciente, porque é o idoso. Tem idoso que até conversa, mas tem alguns que não conversa nada, né? Então a família tem essa dificuldade. E a nossa equipe, né, quando assim nós vamos na visita, primeira visita sempre vai eu e a doutora. Todas as visitas somos nós duas que vamos. Aí depois a gente vê o caso, a gente discute, né, doutor? E passa para a equipe, porque a gente tem uma equipe eu de enfermeira, tem a doutora Maire, tem a Adriana Gomes, né, que agora ela está de férias, tem um fisioterapeuta, tem uma nutricionista, tem uma fono e uma psicóloga. Acho que eu não esqueci ninguém, né, doutora? E aí a gente tem essa equipe. Aí a gente discute, a gente vê qual que é a necessidade daquele paciente que a gente foi. Aí a gente discute, passa, ele precisa de uma avaliação da nutricionista ou da fisioterapeuta para orientar o que tem que fazer para aquele paciente. Às vezes é um paciente que tem que ficar aspirando, a gente orienta a família como aspirar o paciente, porque a dificuldade da família em relação à aspiração é mais complicado, né? Mas a gente orienta com relação a tudo. Principalmente o paciente. Perfeito. O paciente idoso. Sobre a diferença do médico da família para esse programa Melhor em Casa. Qual que é a diferença? Porque o médico da família... Eles têm alguma ligação? Tem comunicação? Como que funciona? Qual que é a diferença desses dois profissionais aí? Então, os dois médicos, eles precisam se comunicar e se falar, porque o paciente, ele vai ficar sendo desses dois médicos. Do médico do postinho, que abrange o bairro, e o médico do programa Melhor em Casa. A diferença é que o médico do programa Melhor em Casa, ele vai atender esses pacientes mais complexos, que são pacientes acamados, tem pacientes que usam traqueostomia, oxigênio, tem pacientes que usam até respirador domiciliar. Então, é uma complexidade um pouquinho maior e que precisa de uma demanda, de uma visita com um pouco mais de frequência. Então, os ESFs, eles abrangem, né, uma população um pouco maior, né, um bairro um pouco mais extenso, e às vezes eles não dão conta de fazer uma visita domiciliar semanal. E nós já conseguimos fazer essa visita semanal e já conseguimos acompanhar esses pacientes mais complexos, acamados, que usam traqueostomia, que tem uma ferida que não está cicatrizando. Então, assim, na verdade é para complementar, né, e ajudar os médicos do postinho e o paciente ele vai ficar melhor assistido, né, em relação a tratamento e acompanhamento. Então, no caso, o médico da Unidade Básica de Saúde é quem irá recomendar o programa Melhor em Casa. Que vai fazer indicação, é isso? Se ele vê um paciente que ele já está lá acompanhando tudo, que a unidade não dá conta de fazer a visita, né, porque eles têm uns dias de visita à unidade de saúde. E aí não dá para ele toda semana. Então, às vezes, o médico encaminha o paciente para a gente, para o programa. Que aí a gente vai. Só que a gente também conversa com a unidade de saúde também. Porque esse paciente, ele nunca vai deixar de ser da unidade de saúde. Ele vai ser sempre daquela unidade. Então, a gente tem esse contato muito. O grupo vem para fazer um apoio. Isso. Né? Ô, Ivan, esse serviço, esse programa Melhor em Casa, de uma certa forma, ele vem também
evitar que o município... Porque a gente vê muitas ações judiciais e o município tendo que, muitas vezes, bancar home care para munícipes. Sim. Né? E isso custa, vamos dizer assim, é um custo elevadíssimo para o município, né? E no caso seria uma forma de... Na verdade, esse programa ele veio para dar essa estrutura para o município, né, para os nossos munícipes, praticamente em cima dessa tese do home care. O home care ele é um programa praticamente que uma empresa vai cuidar, né, 24 horas daquele acamado, daquela pessoa que está acamado. Infelizmente, o nosso município, todos os municípios não têm condição de fazer esse tipo de trabalho. Então, se fizemos essa adaptação, nós não, mas o Ministério da Saúde implantou esse programa justamente para que o município montem essas equipes do Melhor em Casa para que tenha esse acompanhamento domiciliar dessas pessoas acamadas, das pessoas idosas, pessoas que realmente não têm condição do pós-operatório de estar indo até uma unidade de saúde, até a UPA, a Santa Casa, enfim. Nós não sei se vocês acabaram falando, nós temos também a Estela, né, que faz a parte de curativo, é um serviço também que acontece muito, a pessoa sai às vezes do hospital, da Santa Casa, ele tá lá com as feridas, com as escaras, então ela vai lá, ela faz um trabalho também, ela é enfermeira, né, e faz um trabalho brilhante aí na recuperação desses acamados, principalmente das pessoas acamadas. Eu acho que muito importante é a questão da informação, né, porque hoje muitas famílias tiveram que aprender praticamente no dia a dia como se virar. Sim. Como se virar com o paciente ali, exatamente porque muitas vezes não tinha essa informação. E sofriam junto com o paciente. Era uma coisa assim, quase que inimaginável. Muito importante ter esse serviço hoje na cidade que passa essa orientação para que as famílias não fiquem assim, vamos dizer, fazendo testes e quase que aprendendo a lidar com o paciente ali. Desassistido, né? E eu acho que é importante, Cabreira, a gente falar, né, para os ouvintes, falar para a nossa população que, sendo um programa não só orientativo, é claro que elas vão lá, orientam, fazem todos os procedimentos, protocolos que tem que ser feito, existe realmente um protocolo por parte do Ministério da Saúde, no qual preconiza o que é feito, o que é oferecido para a família. E sabe que ele tem um início, meio e fim. Né? A pessoa não vai ficar... É claro, nós vamos ter paciente que realmente vai ter que ter esse acompanhamento, mas existe aquele paciente, um pós-operatório, uma pessoa acamada que a gente sabe que vai ter uma recuperação, essa pessoa ela vai ter que ser feita uma adaptação, a equipe toda vai estar acompanhando e assistindo, porque senão, daqui uns dias nós não vamos ter... Sempre falei para a equipe, toma cuidado para a gente não ampliar muito, porque nós não vamos ter estrutura para acompanhar a nossa população. E hoje, Cabreira, assim, é importante a gente estar falando também que o nosso programa é referência, inclusive, na região. Muitos outros municípios vêm aqui tirar orientação, tirar como que foi implantado, como é que está sendo feito e tal, e porque todo mundo vai ter essa necessidade. Então, assim, um agradecimento aqui também ao nosso prefeito André, que nos deu essa oportunidade de estar desenvolvendo mais esse programa, a Adriana, que desenvolveu esse projeto, ela já vem com outros projetos também, nós vamos implantar outros, já estamos implantando inclusive o Saúde na Hora, que algumas unidades estão ficando abertas até às 19 horas, acho que eu já tinha até comentado isso aqui com vocês aqui. Então, assim, porque o mundo está mudando, o mundo mudou, e a gente sabe que hoje, às vezes, eu não tenho condição de ir no meu horário de trabalho numa unidade de saúde, mas a gente vai estar ampliando até às 19 horas algumas unidades, e com certeza a gente vai conseguir ampliar todas as unidades. Ô Cabreira, outro assunto que eu achei importante que a gente falou aqui no intervalo, Antonius e a doutora destacaram, é que o programa evita o deslocamento desses pacientes para a UPA. Elas estavam contando de um caso aqui, né, doutora, de um paciente que precisou de fazer alguns procedimentos que vocês conseguiram realizar na casa dele, evitando 4 idas à UPA, é isso? Isso. Tem alguns procedimentos que ele está autorizado pela portaria do Ministério da Saúde. Então, os procedimentos que tem essa autorização, a gente realiza no domicílio, né? E esse paciente em específico, ele precisou realizar o procedimento, era um paciente já em fase terminal, porém, né, a gente sempre preconiza medidas de conforto para o paciente,
e o paciente precisou fazer 3 procedimentos no intervalo de 15 dias, uma semana, que seria feito na UPA, né, que é a porta de referência, mas a gente conseguiu fazer no domicílio e depois, por último, precisou passar uma sonda para ele se alimentar, porque, né, tem coisas que a gente não consegue reverter, mas o conforto e a dignidade a gente tem que dar até o último minuto, né? Então, a gente passou uma sonda para ele conseguir se alimentar e foi tudo feito no domicílio. No total, assim, a gente totalizou 4 procedimentos que seriam feitos na UPA, né? E a gente conseguiu fazer no domicílio com o programa Melhor em Casa. Eu acho que você tocou num ponto crucial aí, que o programa, basicamente, ele vem com essa finalidade, né? De dar dignidade e conforto ao paciente e à família, né? Sim, a família. Sim. Porque são todos sofredores ali, impactados pelo problema, sim. né? Sim, na Santa Casa e na UPA a gente atende o paciente e a gente vê só o paciente, né? A gente não vê como que está o cuidador. E o cuidador, ele é muito abalado, porque muitos cuidadores têm que parar de trabalhar para dar o aporte necessário ou mudar a rotina, né? Muitos mudam a rotina. Então, quando a gente vai no domicílio, a gente olha melhor para o cuidador e a gente conversa com o cuidador e entra num acordo. Olha, para você é melhor assim, para o paciente também é melhor assim. Vamos fazer assim, né? Para facilitar para o cuidador, não fica aquela coisa imposta pelo médico, tem que ser feito isso. E na prática a gente sabe que não é possível naquela realidade daquela família, né? Então a gente sempre tenta casar para o paciente ser bem cuidado e para a família também se sentir bem e conseguir fazer o cuidado. O Ivan, a gente conversava aqui também no intervalo que a tendência é esse programa ter que ser aumentado, sim, porque a nossa população está envelhecendo. Sim, sim. E vai ficar cada vez mais idosa. E o município tem que começar a se preparar para isso. Eu acho que a gente procura fazer, né, não só através da saúde, mas assistência social também, aquelas, né, os locais, né, os ambientes para que os idosos fiquem... ocupem seu tempo, né, durante o período do dia, até que seus familiares saem para trabalhar, enfim. Mas é uma tendência, a tendência hoje do mundo, né, é se envelhecer. A Europa hoje já se envelheceu, né, a gente vê isso aí em vários aí reportagens, amigos nossos que estão lá que falam, né, que a Europa hoje tá faltando jovens, né? Tá faltando pessoas para estar oferecendo essa mão de obra. Então esse programa ele se encaixou nesse momento, nessa hora, num pós-pandemia. Nós temos muitos munícipes, muitos pacientes que estão com sequelas ainda do Covid, não só as pessoas que estão sendo recebido pela equipe do Melhor em Casa, mas a gente vê nas unidades de saúde quanto que as pessoas foram não só contaminadas pelo Covid, mas teve algum problema pós-Covid, né? Problema respiratório, cardíaco, neurológico, enfim, todos. Inclusive, você ouve casos assim, fala, nunca tive isso aqui, agora depois do Covid, entendeu? Então, a equipe veio hoje para somar junto à Secretaria de Saúde e às outras equipes também, para estar fazendo esse trabalho de humanização com a nossa população. Quanto é importante, né, Giovana? Nossa! A gente, quando percebemos que o programa estava em atividade, nós até conversamos aqui quanto seria importante trazer essas informações para o nosso ouvinte, para que as famílias tenham sabe, né, que tem esse suporte e já não entra mais naquele pânico né, que realmente marca principalmente aqueles pacientes mais idosos que são a grande maioria dos atendidos, né? São a grande maioria dos atendidos.
Então a gente realmente queria trazer essas informações. E em especial ainda a forma de chegar até eles, né? Qual que era a forma de atendimento? Porque a gente saber que existe o programa, ok, a gente sabe, mas como que funciona? Como que faz para receber essa equipe em casa? Como que é o atendimento? Então eu acho que hoje a gente conseguiu deixar isso bem claro para o nosso ouvinte e tirar todas as dúvidas aí do pessoal que tinha dúvidas sobre isso, e quem precisar já vai saber ou onde procurar ou orientar quem precisa, né, de como procurar, de como obter aí o serviço do Melhor em Casa. E a gente só tem a agradecer a presença de vocês. O Ivan já é um nosso parceiro aqui do programa. Muito obrigado, viu, Ivan? Cabreira, eu tenho que agradecer vocês, a toda a diretoria da Difusora, a Giovana, enfim, todos, porque desde a vacina, desde o início da pandemia, vocês abriram os microfones da rádio, sempre nos apoiaram nas vacinas, em estar divulgando, enfim. Vocês realmente foram parceiro da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal, são parceiros nossos. E a gente está aqui sempre para trazer, é claro que não são todas as vezes que a gente traz boas notícias igual esse programa. E a gente pedia à população também que esse programa é um programa bem pontual, né? Para aquelas pessoas que recebeu uma alta hospitalar, as pessoas acamadas. Então, assim, porque às vezes a pessoa fala, mas meu pai e minha mãe precisa que a equipe vai lá para verificar, né, no popular, medir a pressão, né? Que na verdade, verificar a pressão, não é isso o objetivo e a finalidade daquilo lá, mas a gente vai estar, nós estamos indo em todos as que estão se chamando. Então, assim, é um trabalho muito bom, que eu tenho certeza que já deu certo e o município vai ganhar muito com isso, a nossa população vai ganhar muito com isso, Cabreira. Obrigado mais uma vez. A Antonilce, é uma honra recebê-la aqui, porque durante o período mais crítico da pandemia, quando a gente ouvia, né, tudo aquilo que estava acontecendo, e a gente sabia que a UPA estava em boas mãos, em mãos fortes, e chegavam agradecimentos de toda a natureza, né? Então a gente gostaria de manifestar nossa gratidão, a gratidão de Fernandópolis pelo seu esforço lá na UPA, e dizer que esse programa também está em boas mãos, porque está nas mãos da Antonilce, que é uma profissional que a gente tem aqui o maior carinho do mundo. Obrigado, viu, Antonilce? Sucesso, que você tenha, né, no programa o mesmo sucesso que você teve lá no atendimento. A gente sabe que saúde, o sucesso não é só salvar vidas, o sucesso é poder atender a todos até o limite em que Deus permite, né? Eu posso, antes de ela falar, eu quero fazer um agradecimento para o Antonilson, para toda a equipe da UPA. Nós tivemos, assim, momentos muito tristes, muito, né? E eu sempre eu ficava em cima falando com o Antonilson, qualquer coisa, né? A gente dá uma segurada, e ela nunca abandonou, ela nunca, como diz, nunca pulou do barco. Ela sempre foi parceira nossa, em momentos difíceis da vida particular dela também. Ela sabe do que eu estou falando, mas assim, ela foi uma guerreira, é uma batalhadora, e falei para ela, esse programa é para você, é a tua cara, e ela tá aí a resposta. Abraçou a causa. Ai, obrigada, Ivan, eu agradeço muito você sabe disso. A vocês aqui da Difusora. Foi muito difícil. Hoje, assim, eu já falo assim que eu choro muito fácil. Hoje. Na época da pandemia, eu fui forte. Mas hoje, assim, eu acho que a gente volta, né, naquilo que a gente passou. Então, hoje eu choro muito fácil. Mas eu sempre falo, eu dou aula à noite, né, pro curso técnico de enfermagem lá na FEF. E eu sempre falo para meus alunos, vocês vão fazer enfermagem, mas vocês têm que fazer com amor. Vocês têm que gostar daquilo que vocês vão fazer. E a gente sempre tem que colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar daquela pessoa que precisa. Porque não é só nós ir lá prestar assistência e não ouvir a pessoa. Então é importante. Às vezes a pessoa quer conversar com a gente, né, doutora? E falar. Então acho assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. E eu faço com todo amor e carinho, porque eu gosto da minha profissão. Tem que gostar de ser humano. Isso, exatamente. Eu não sei quando eu aposentar, né? O que eu vou fazer, mas... Vai demorar, né? Vai demorar, né? Pelo menos enquanto eu tiver, ela tá garantida. Já tinha gente querendo aposentar, eu não deixei. Falei, não, vamos uns 3 anos, mas eu toco. Tá bom. Doutora, que bom poder saber que também à frente de um programa desse tem uma profissional tão
Então, assim, e a doutora é uma das últimas aquisições nossa. Ela foi convocada agora, né? No começo do ano, doutora? Foi em abril. Abril desse ano, uma né? profissional com essa empatia, que bom, né? Ela, na verdade, ela já trabalhava no SAMU, trabalhava na Santa Casa, e a gente foi lá e comprou o passe dela. Ela passou no concurso público, ela é funcionária pública de carreira, né? Então, uma pessoa assim que a gente também ofereceu, a hora que ela viu o programa, ela falou, não, eu quero ficar no programa. Eu me identifiquei logo de cara, assim, nem tinha sido ainda chamada, né, pelo concurso, mas já sabia que eu ia ser a próxima, e a Antonilce já tinha comentado do programa, e eu me identifiquei. E eu só tenho que agradecer o Ivan, parceiro, me acolheu, falou, vamos lá, Mayres, né? Tamo junto. A Antonilce, que eu já conhecia de outros carnavais, que quando eu conheci a Antonilce, eu já falei, nossa, um dia eu quero trabalhar com você. E esse dia chegou, então, assim, a gente tá bem feliz, a equipe é muito boa, equipe completa, a população de Fernandópolis só tem a ganhar com esse programa, é um programa, assim, muito importante. Eu que fiquei na Santa Casa, eu sei da carência e das necessidades que os pacientes internados iam para casa, né? A gente ficava até com medo de dar alta, porque, meu Deus, quem que vai olhar esse paciente em casa? E agora tem a gente que olha esses pacientes e a prefeitura dando esse apoio. Na escuridão. Chegou. Muito bom. Olha, que bom, né, Giovana? Muito bom, Cabreira. Eu falo, só quem já teve, quem já passou por essas situações, para enxergar a importância desse trabalho. Então, parabéns. Eu até me emociono, porque o Cabreira sabe que eu passei. É difícil. Então, é complicado. É muito difícil. Então tá aí, gente. Muito obrigado. Continue com esse trabalho, com essa empatia. E creio que isso aí vai ser o melhor remédio para aqueles que vão precisar do atendimento. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos para o intervalo e a gente volta já com mais informações. Rotativa no ar.